A técnica que inventou esse aparelho, ele foi inventado para ganharmos velocidade no tempo e nos aproximarmos cada vez mais. Não há dúvidas de que o aparelho celular, o telemóvel, como se chama em Portugal, ele nos aproximou bastante. Porque eu falo com você a qualquer momento e estamos nos vendo aqui por essa mesma tecnologia. É isso? Não é? A mesma tecnologia que norteia o celular está norteando aqui o notebook agora. Estamos nos vendo de alguma maneira, estávamos conversando antes da live começar, conversava com a Michelle, com a Bianca, nós estamos matando, entre aspas, amenizando as nossas saudades do contato físico. Lembrando que a educação física é a única profissão da área da saúde legítima e legalmente vinculada à saúde. Todas as demais são vinculadas à doença, a um estado não natural. Então, olha a nossa responsabilidade, que é de preservação da saúde. E essa preservação da saúde, muitas vezes, se dá pelo afeto. E o afeto se dá pelo toque, pelo abraço, pelo afago, pela palavra de apreço, pela palavra de acolhimento, pelo calor humano. É isso que eu quero dizer. O que isso tem a ver com o celular? Vamos fazer o link agora. Este mesmo aparelho que nos aproxima e nos deixa vermos agora uns aos outros é o mesmo aparelho que nos afasta. Então, tudo na vida tem um sentido e se estabelece num sentido dialético. Esse mesmo aparelho que me faz te ver nesse momento, entre aspas, ameniza a minha saudade e eu não vou até você te dar um abraço. Eu estou falando em momentos normais, não estou falando em momentos de afastamento imperioso. Quer dizer, eu falo com você, eu tenho amigos, por exemplo, o Paulo conhece, a Grace também, o Álvaro Romano. Eu não vejo o Álvaro Romano há 2 anos. Ele me telefonou ontem, ele mora em Michigan, querendo fazer uma live comigo na próxima segunda-feira. Eu falei, Álvaro, vamos tentar combinar? Estou com saudade de você. Mas a gente tem se visto. Eu falei, não tenho visto nada, eu tenho olhado para o aparelho celular. Qual é o grande problema disso? Eu me contento com a ausência do teu abraço, eu me contento em não te dar um abraço, eu me contento em não ficar perto de você, mas eu não consigo ficar 10 minutos longe disso aqui. Eu vou tomar banho, eu levo o aparelho celular, eu vou dormir, coloco ele na mesa de cabeceira ou na cama. Segundo a minha filha, eu dormi. Eu ontem não dormi, eu capotei de cansado ontem à noite, e eu dormi, segundo a minha filha, coberto por papéis, por folha de papéis, e com esse aparelho no meu peito. Eu estava aguardando uma ligação, acabei acordando depois de meia-noite, de cansado. Isso eram 8h30, 9 horas da noite, a hora que eu dormi. De cansado, tive um dia muito duro. Então, esse aparelho é um paradoxo, mas ele veio facilitar muito o que sempre existiu na educação física. Se existe uma lição, Paulo, agora sim, direto, eu já divaguei um pouco, direto à sua pergunta, o que vai ficar de lição? O que vai ficar de lição é os parabéns que eu deixo aos profissionais de educação física atual, que, a distrito das suas competências, não deixaram os seus alunos e beneficiários ao léu. O número de profissionais de educação física que têm atuado pelos meios virtuais é imenso. Como eu disse, ontem eu passei 13, 14 horas no Conselho Federal de Educação Física, aqui nesse mesmo lugar, numa reunião com 40 profissionais do país inteiro, representantes de todos os estados da federação, os presidentes de CREF e a diretoria do CONFEF, da qual faço parte, e o número de profissionais que têm atuado através dos meios virtuais é sobremaneira imenso. Agora, isso jamais o meio virtual, na nossa profissão, vai substituir a presença física. Jamais. Isso pode substituir na medicina. Por que eu disse que a educação física não teve que se reinventar? O profissional de educação física teve que se adaptar. Porque a medicina não podia fazer teleatendimento, nem a fisioterapia. A fisioterapia, na 3ª semana de março, o Confito baixou uma portaria autorizando o teleatendimento em fisioterapia. Uma semana depois, a medicina se sentiu mal e baixou também uma portaria licenciando os médicos a atenderem à distância. O CONFEF não teve que fazer isso. Por quê? Porque nós sempre utilizamos os meios virtuais
um trabalho complementar. Olha só. Então, a educação física tem uma lição para deixar para a humanidade nesse momento. Enquanto todas as profissões tiveram que se reinventar, nós só tivemos que adaptar o momento e vamos continuar adaptando. Sabe por quê, Paulo? Sabe por quê, Grace? Sabe por quê, todos vós que nos ouvem? Por uma razão muito simples. Nada substitui o calor humano, nada substitui o afeto e nada vai substituir um profissional, um professor de educação física. Porque sempre haverá alguém querendo aprender. E para alguém aprender, sempre terá alguém que haverá de ensinar. Essa é a lição da humanidade. O ser humano se completa na sociedade. Meu cérebro nasceu pronto, meu, teu, de todos, nascemos prontos para aprender. Mas se não tivesse estímulo externo, não tivesse papai e a mamãe, ou alguém que fizesse a vez do papai e da mamãe, eu não evoluiria. Esses alguém, que são papai e a mamãe, e quem mais nos acolheu quando, na tenra idade, foram essas pessoas responsáveis por estarmos aqui nesse momento. Isso é uma condição de aprendiz. Sempre haverá alguém para ensinar, sempre haverá alguém para aprender. Essa é a história da humanidade. Nenhuma profissão da área da saúde tem tanta necessidade terapêutica do abraço e da presença física como a nossa. Então, você pode substituir um médico à distância, o fisioterapeuta à distância, o psicólogo à distância, o fonoaudiólogo à distância, mas jamais um profissional de educação física. Então, a lição que deixa, Paulo, que é direto, straight on the point da sua pergunta, a lição que deixa é que nós somos insubstituíveis. Eu considero a profissão mais bonita do mundo, porque é aquela que preserva a vida, é aquela que preserva a saúde. Concordo plenamente, e assim, a gente vê realmente a nossa adaptação muito rápida a essa situação de pandemia. O que me chama muita atenção é o mercado, né? Eu tenho visto algumas lives, debates sobre como a gente vai ficar pós-pandemia, né? Como que o mercado vai ficar pós-pandemia, com todas essas situações das academias fechadas no momento, no Rio de Janeiro, já abertas em outros locais, no Brasil, em outros estados. Então, assim, esse mercado, ele será o mesmo? Os locais serão os mesmos? O profissional, como é que ele vai atuar quando isso diminuir, né? E a pergunta, Grace, aí vai para você, né? O que muda no mercado de trabalho pós-pandemia? Bom, complementando o que o Ângelo disse, eu acho que a grande importância da nossa profissão está que a nossa profissão é a única que realmente faz uma ligação tanto de educação quanto saúde. Né? Não tem nenhuma outra profissão que consegue permear nos dois aspectos de forma tão evidente quanto a educação física. Mesmo que a pessoa faça só bacharelado, a gente sempre tem alguma pegada pedagógica ali. Então, além da gente trabalhar com saúde, de fato, né, mais do que as outras profissões da área da saúde, nós ainda temos esse papel tão importante também da educação e saúde. E, assim, eu acho que em nenhum momento da história, nem mesmo com a pandemia, minimiza a importância que a educação física tem perante um problema que a gente tem mundial, que é o sedentarismo. A gente tem várias pessoas, né, tem várias evidências científicas que mostram que realmente a falta de atividade física, a falta de exercício físico mata milhões de pessoas. A gente tem apontado como um dos principais riscos de morte e de doenças crônicas não transmissíveis. E a gente vê que realmente a hipocinesia, a falta de movimento, é um problema de saúde pública muito importante, que provavelmente vai ser ainda aumentado com esse isolamento. Então, é um aspecto que a gente precisa realmente se preocupar, e a educação física reforça a sua importância, e a gente vê essa valorização até mesmo com uma entrada mais reconhecida da educação física na área da saúde, enquanto a gente vê o próprio SUS chamando profissionais de educação física para atuar
de frente na pandemia. Então, acho que nesse aspecto foi muito positivo esse reconhecimento, né, da importância que a gente tem para a saúde enquanto profissão. E com relação a essa evolução tecnológica, essa dinâmica de mercado, isso eu acho que a gente já vem sofrendo ao longo do tempo de uma forma gradual. Na verdade, a gente só teve realmente uma explosão com relação a essa demanda de recursos, mas a gente já vem com uma evolução tecnológica que afeta todas as profissões. Então, essa grande revolução tecnológica que a gente tem sofrido, ela é muito boa por um aspecto, porque a gente consegue aumentar a democratização de conteúdo. Então, nunca foi tão fácil de conseguir informações, de conseguir trocar informações. A gente acelerou muito esses processos de comunicação. Isso foi muito positivo para a ciência. A gente nunca teve tanto acesso a artigos científicos de uma forma tão fácil, com clique, como a gente tinha antes, né? Que tinha que ficar na biblioteca procurando livro e tal. Ainda cheguei a pegar um pouco essa época que a gente não tinha tantos recursos tecnológicos quanto tem hoje em dia. Mas também, além disso, a gente tem também uma enxurrada de informações que são boas e que são ruins. Algumas informações, elas são muito boas e são muito válidas, mas, em compensação, também a gente tem muitas pessoas democratizando conteúdos e fazendo com que as pessoas tenham fácil acesso a esses conteúdos, que são conteúdos que são realmente de fontes que são duvidosas. E isso também afeta todas as profissões, afeta a nossa diretamente. Mas com relação a essa coisa da aula online, eu acho que a gente já tinha isso ao longo da história há muito tempo atrás. Jane Fonda, né, nos anos 80, foi uma pessoa que deu aula online, mas não era online, era na TV, era o videocassete, e na época foi uma explosão que realmente transformou o mercado. E você teve ela vendendo mais de 17 milhões de cópias de fitas VHS nos Estados Unidos e se expandiu por todo o mundo, mostrando que era possível as pessoas fazerem atividade à distância. Eu acho que o que vale a pena a gente ressaltar é a diferença que a gente tem da classificação do que é atividade física e do que é exercício físico. E quando a gente fala em atividade física, é uma forma da gente tornar essa pessoa mais ativa, mas não necessariamente são exercícios que são controlados, que são prescritos. E quando a gente fala de exercício físico, nós estamos falando de um processo pedagógico que precisa atender os princípios de treinamento, e esse exercício físico, ele precisa seguir alguns critérios da prescrição, coisas que, de certa forma, são impactadas por essa mudança de tecnologia, e daí vem essa coisa de realmente ser insubstituível. Ela pode ser um adendo, ela pode ser um plus que a gente tenha para combater o sedentarismo, para aumentar o nível de atividade física das pessoas, que é importante, porque a gente mostra que os artigos igualmente relacionam com as doenças, tanto o nível de atividade física quanto o condicionamento físico. Então, os dois aspectos eles são importantes para a gente minimizar esse risco de doenças. Mas, realmente, a gente, enquanto profissional, que nós prezamos pelo exercício físico, essas tecnologias passam a ser realmente funcionais, mas não no mesmo patamar que a gente tem em atividade profissional. Nessa evolução de mercado, a gente vê que surgiram vários aplicativos. Então, hoje a gente tem aplicativos como o da Nike, vários aplicativos de yoga, nós temos vários sites e vídeos sobre treinamento funcional, e alguns até que se propõem a substituir o personal trainer, o que é muito perigoso, né? Eu acho que a gente, como profissional de educação física, nós temos que analisar isso de forma criteriosa e crítica. Temos aí aplicativos da própria Bodytech, o BT Fit, que foi muito criticado, né? As pessoas chegaram a criticar esse aplicativo substituindo, vamos dizer assim, aulas que sejam presenciais. A própria Smart Fit lançou também, né? Está sendo bem divulgado. E nós temos até mesmo a Gympass, que é um site
que a pessoa compra um passe para poder ter acesso às academias, isso foi um boom, e eles agora receberam um investimento de 300 milhões de dólares, é um novo unicórnio brasileiro, que a gente diz que é uma startup que começou muito pequena, com uma ideia, com um mínimo produto viável, e que cresceu. Hoje você tem a Gympass como um dos unicórnios brasileiros, né? O que é um unicórnio? Uma empresa que vale mais de 1 bilhão de reais, e hoje é o valor que se dá para o Gympass. O Gympass incluiu aulas online, incluiu também aulas coletivas no próprio aplicativo deles. Então, assim, realmente a pandemia, eu acho que ela acelera um pouco esse processo, que é uma onda de agregar tecnologia que já vem sendo feita. Mas o problema é que também a gente tem vários blogueiros, youtubers, né, que não são, inclusive, da área, que pegam carona nessa tendência de mercado, e que a gente tem que analisar isso com critério. E, de certa forma, nós, enquanto profissionais de educação física, precisamos defender a nossa área. Eu acho que marcar território com relação ao diferencial que a gente pode proporcionar enquanto profissional de educação física, aí, com uma prescrição mais adequada possível dentro das possibilidades que as tecnologias nos permitem. Então, acho que é isso. Grace, essa sua fala me deixa muito preocupado, né, quando você coloca toda essa volúpia de oportunidades dentro da internet, dentro dos aplicativos, dentro disso tudo. E aí eu vou me remeter ao professor Ângelo Vargas, porque eu tenho consciência de que ele é um ícone na educação física, mas que ele tem a mesma importância para o direito. E ele conseguiu, né, pela sua expertise, alinhar o seu profissionalismo, e ele pode discordar, tá? Alinhar o seu profissionalismo como advogado, como a parte do direito, que ele tem um conhecimento vasto, ao grande amor da vida dele, que se chama educação física. Eu não estou querendo que você defenda o direito ou a educação física, não. Você utilizou a sua expertise para alinhar as duas coisas que mais ama na vida, né? Então, isso se tornou uma referência no Brasil para se falar o que é legal, o que é moral, relacionando a educação física. Então, assim, a minha pergunta para você, professor, qual a preocupação principal que norteou as atividades, que está norteando as atividades online? Aonde está a parte legal, né, de direito, o que é a parte moral e o que não é legal dentro desse processo? Ok, Paulo, eu vou tentar responder. Acho que eu tenho alguma propriedade para responder, porque a ideia, a diretriz que é utilizada hoje nacionalmente foi uma diretriz cuja decisão saiu do plenário do Conselho Federal de Educação Física há 2 meses, e eu tive o prazer de ser o relator. Eu fui o relator, eu fiz a propositura na plenária e foi aprovado por 42-0. Né? Os 42 que estavam, inclusive eu, né? Fui o primeiro, e mais 41 que eu fiz a propositura, e todos aprovaram a forma de controle que a Grace, tão preocupada, aí colocou, essa veiculação de coisas que acontecem pelos ambientes virtuais, pela internet. Eu quero não perder o fio da meada para não fazer com que quem está nos assistindo, nomeadamente a grande maioria dos nossos alunos, eu já vi que tem amigos nossos, que os nomes estão aparecendo aqui, tem amigos que estão fora da faculdade e que estão nos assistindo, nos prestigiando, eu não quero perder o fio da meada. Mas, Paulo, você falou dessa minha união, desse casamento do direito. Eu não escondo ninguém que eu tenho tripla formação, eu sou pedagogo, me formei em pedagogia, me formei em educação física, me formei em direito, e essas 2 últimas eu estudei ao mesmo tempo e conseguia fazer as 2 faculdades, porque eu era muito disciplinado, porque eu era atleta. Então, como atleta de alto rendimento, na época das 2 faculdades, eu tinha tempo para tudo. Lógico que eu ficava mais cansado que a grande maioria dos meus amigos, mas cursava duas faculdades ao mesmo tempo. Então,
eu acho que eu senti um pouco de corpo e alma o que os nossos alunos sentem hoje, tendo que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, eu não sou insensível a isso, porque eu passei por isso também. Só que eu trabalhava como atleta, e depois que eu deixei de ser atleta de alto rendimento, ali no final da faculdade, eu tive que ir para a academia trabalhar e para a escola trabalhar também. Então, eu sei exatamente o que é estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e tendo que abrir mão no final de semana para ler, para estudar, tendo que abrir mão, às vezes, de um tempo de namoro, de ir ao cinema, para colocar a namorada do lado e poder estudar. Eu tive, por sorte, uma namorada da época que desenhava o meu livro de anatomia. O meu livro hoje se compra livro de anatomia com certa facilidade em língua portuguesa. Na minha época, não tinha livro de anatomia em língua portuguesa, era no máximo espanhol, e era muito caro, custava quase que um preço de a metade de uma motocicleta 0 km. Eu não estou exagerando, era o preço de um livro de anatomia. Era muito caro. Nós nos reuníamos, às vezes, 10 pessoas para comprar um livro, estudarmos os 10. E eu tive uma namorada que tinha uma facilidade, que desenhava os ossos e a compleição humana para eu poder estudar nos finais de semana. Então, a vida, todo mundo, para vencer, para chegar em algum lugar, carece de uma dose de sacrifício. Então, eu uni, sim, Paulo, o direito com a educação física, e eu vou só fazer um adendo aí, eu posso ser referência nacional no direito desportivo, não no direito em geral, mas eu me especializei numa área, saí da advocacia contenciosa, fiz o concurso, sou auditor de justiça hoje, atuo nos tribunais de justiça desportiva, nomeado pela Ordem dos Advogados. E atuo na educação física, como você disse, é um grande amor, que eu jamais vou me afastar dela, eu não me vejo longe da educação física. Então, agora, retornando, o que o Conselho Federal fez, Grace, uma maneira do Conselho Federal, que é a autarquia, que age em nome do Estado, para quem não sabe, o sistema CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, CREFES, que são 21 no país, são sistêmicos. Então, tem todo o registro do profissional de educação física em território nacional. É modelo para o mundo inteiro. Para quem não sabe, o Brasil produz coisas boas, sim. Nós somos invejados e estudados por vários países do mundo, nomeadamente de primeiro mundo, que querem implantar um sistema de educação física. Estados Unidos namora o sistema CONFEF-CREF já há mais de 20 anos. Eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, fazer conferência pelo CONFEF, e na Europa, várias vezes, não vou dizer ensinar, mas demonstrar o nosso modelo, porque os Estados Unidos, por exemplo, as instituições protetivas da saúde social são zero em relação à atividade física. Qualquer dona de casa pode atuar nos Estados Unidos. E aí eu vou para e passo com o que a Grace disse. Por que a Jane Fonda, eu tenho absoluta certeza que nem a Grace nem o Paulo pegaram a Jane Fonda no auge da sua carreira como atriz, era lindíssimo. Eu cheguei a pegar o pai dela como ator, eu sempre gostei muito de motocicleta, o pai dela era motociclista, o Peter Fonda. A Jane era hoje uma vovozinha, né? A Jane hoje deve estar aí com 90 anos, mas eu admirava, era uma mulher muito bonita, uma boa atriz, e ela aproveitou a popularidade dela para lançar um vídeo de ginástica. Eu nunca soube nada de educação física, nunca soube nada de didática, soube nada de pedagogia do movimento, muito menos de ciência da atividade física. Então, os exercícios que ela colocava, lógico que ela foi auxiliada por alguém da área, né, porque ela tinha uma boa performance física, ela tinha uma estética privilegiada, executava muito bem, mas, em termos de conhecimento, era só um empírico, ela não tinha nada de conhecimento científico, e isso denota a irresponsabilidade americana para com a saúde da sua população. E, lamentavelmente, como nós sempre, até 30 anos atrás, fomos um país dependente cientificamente, tudo que era produzido fora do país era melhor do que nós produzimos aqui, e lembrando que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, nós não tínhamos doutores em ciência do desporto ou na área da educação física. Nós não tínhamos sequer um curso
de pós-graduação estrito sensu, nomeadamente mestrado e doutorado, em educação física. Foi aquilo que o Paulo falou aqui no início. Vocês a grande maioria de quem está nos assistindo, não podem imaginar o que era a nossa profissão há 30, 40 anos atrás. O que houve realmente há 30, 40 anos atrás foi uma construção da educação física do que ela é hoje. Nós saímos da parte empírica prática, nós saímos do colocar o cimento em cima do tijolo. Não estou aqui diminuindo. Se não houver cimento em cima do tijolo, a casa não sobe. Mas é preciso do engenheiro, porque senão a casa cai. Então, nós não tínhamos engenheiros na atividade física e no exercício físico. Nós não sabíamos definir. Olha, tem um irmãozinho nosso aí que ainda não fala, só late. Tem alguém com o microfone aberto. Tem que dizer para ele que ele não pode latir agora. Acho que é o cachorro aqui em casa. Os meus são gatos. Enquanto a Angela está falando, deixa eu desligar o microfone. Eu expulsei os dois da sala aqui momentaneamente. Então, o passarinho está piando lá de dentro. Então, hoje a gente consegue definir cientificamente o que é atividade física e o que é exercício físico. Ponto. O que o Confef fez para evitar, pegando a carona aí, desculpe carona, o Grace, na Jane Fonda. Ou seja, como eu disse, o relator dessa proposta foi minha. Toda live, todo exercício dirigido a uma determinada pessoa tem que... Vocês estão vendo essa legenda que está debaixo aqui, ó? Professor Paulo Pimentel, gestor de educação física, coordenador do curso de educação física. Professora Grace está ali, EAD Universo, nesse momento, mas aparece também como professora da Faculdade de Educação Física. E eu que não consigo ver, eu não consigo me ver, porque a tela é muito pequenininha, eu enxergo mal, não sei o que aparece embaixo na minha legenda. Então, qual foi a portaria do Confef? Todo trabalho feito virtualmente pelo ambiente remoto deve aparecer embaixo o nome do profissional e o número de registro dele do CREF. Então, há uma identificação. Acabou por aí? Não, acabou a senha. Aí é que entra o Ângelo. Entra o Ângelo com a parte jurídica que o Paulo falou. Você uniu direito à educação física. Lógico, eu uno direito hoje, eu posso errar como qualquer pessoa. Ô, Lucimere Souza, sua câmera está aberta aí, tá? Só para ele avisar. Eu estou vendo seu guarda-roupa lindo aí. O que acontece? Eu uni a parte legal à parte legítima da nossa profissão. Então, vamos imaginar, olha só. Obrigado, Lucimere. Vamos imaginar, não imaginar não, que é verdade. Nós somos uma profissão da área da saúde, correto? A nossa intervenção profissional é para atuar na preservação da saúde, nenhuma dúvida. Só que a Grace é uma pessoa, eu estou vendo que a Nathaniele está ali, a Beatriz está aparecendo, o Enzo está com a careta dele ali olhando para mim, a Vanessa também está com... Pimenta está com a câmera aberta, cuidado aí, Vanessa. Enfim, imagina, beijo, então, que cada um de nós somos uma pessoa diferenciada com necessidades específicas. Então, cada um de nós tem um código genético e um código de saúde diferenciado. Como é que eu posso, com a minha idade, com as minhas características, ter uma solicitação física igual a do Paulo, se eu tenho quase o dobro da idade do Paulo? Eu tenho uma individualidade biológica e o Paulo tem outra individualidade biológica. Lógico. Tá. Tudo bem, eu tenho um passado atlético, continuo, eu não parei durante a pandemia de fazer atividade física, eu boto uma máscara na cara, respiro gás carbônico, sou obrigado a pegar ar saturado na minha máscara, porque essa máscara, eu vou deixar os especialistas estudarem, nós vamos ter consequências na nossa saúde dessa máscara, assim como temos consequência do aparelho celular. Nós mudamos toda a nossa orientação física depois do celular. Eu depois, se houver tempo, eu explico isso. Nós vamos ter consequências do uso dessa máscara. Eu tenho corrido, eu não deixei, só no momento em que eu tive o coronavírus, que eu fui afetado, eu fiquei 13 dias sem fazer nada, fiquei de molho completamente em casa,
os outros dias, eu tenho corrido sistematicamente, e como eu tenho cobertura aqui no apartamento, eu montei um dojo aqui para eu treinar. Eu treino sozinho. Estou fazendo meu treinamento. Montei até uma capivara aqui em cima, que eu faço barulho para o prédio inteiro, e minha filha, que está comigo aqui, reclama: pô, pai, eu quero estudar, tu está lá batendo, dando pancada, aquele negócio, fazendo barulho para baixo. Mas foi a maneira que eu encontrei, adaptado às minhas condições, à minha idade, às minhas condições, que não são as mesmas do Paulo. Então, o que nós fizemos no Conselho Federal para resguardar o profissional? Vamos imaginar que eu sou contratado como personal trainer pela família da Grace. E a Grace se conecta comigo às 8 horas da manhã. E eu começo: Grace, está preparado? Os halteres estão do seu lado, o colchonete está do seu lado, o seu bastão aí, que é o cabo de vassoura, está preparado? Vamos começar o nosso exercício físico? Vamos começar? Ah, vamos. Aí vem a mãe da Grace, vem a irmã da Grace, vem o cachorrinho da Grace e diz o seguinte: olha, eu também vou filar essa tua consultoria de personal trainer. Só que o cachorrinho da Grace, a mãe da Grace e a irmã da Grace têm solicitações e compleições físicas, biofisiológicas, completamente distintas. Como é que eu vou me responsabilizar por isso? A Grace eu sei, porque não existe atuação em educação física sem prévia avaliação. Daí a grande necessidade da avaliação física. O médico faz o exame clínico, o fisioterapeuta, o exame fisioterapêutico, o psicólogo, o exame psicológico, e o profissional de educação física é obrigado a fazer avaliação funcional e, no mínimo, anamnese, senão ele não pode atuar. Ninguém pode atuar em educação física sem um mínimo de anamnese, saber as condições físicas. Então, eu tomei esse cuidado todo, fiz anamnese com a Grace. Aí entra a mamãe da Grace, a irmã da Grace e o cachorrinho da Grace, que parou de latir porque ela desligou o microfone. E aí vão filar, a minha consultoria de atividade física, de exercício físico. Só que eu não posso me responsabilizar pelos outros 3, só pela Grace. O que eu faço? Eu posso proibir da mãe da Grace, da irmã e do cachorro fazerem? Não, mas eu tenho uma maneira de me resguardar, porque alguém pode se sentir mal, ter um mal súbito, durante a minha sessão. Qual é o protocolo do Conselho Federal? Então, para quem não sabe, fica sabendo. É obrigado isso. É o protocolo de segurança, Paulo e Grace. É o nome embaixo, quando você dá a consultoria, e a senha. A senha é oral, é oralizada. Eu estou fazendo essa consultoria, iniciando às 8h56 para a senhorita Grace, que me contratou como personal trainer. Ponto. Se alguém se sentir mal, eu não me responsabilizo, não é responsabilidade do profissional. Sabe o que é isso? É direito. Eu estou eliminando uma coisa chamada responsabilidade objetiva. Porque se alguém se sentir mal e eu não disser isso, eu passo a ser responsável civil e criminalmente se alguma coisa acontecer com aquela pessoa da qual eu não estou me responsabilizando. Alguém sabia disso? Isso tinha que ser amplamente divulgado. A gente tenta divulgar. Nós estamos fazendo isso pelo Conselho Federal. Em todas as lives que eu participo, olha, e eu devo ter participado nesses últimos 3 meses de mais 25 lives, toda semana tem pelo menos 1, 2, 3. Essa semana já foram 2, né? Tem mais uma hoje, no final da tarde. Inclusive, os alunos aí de esporte e combate, eu tenho, alguns assistem, outros não podem, porque tem horário de trabalho, e outros que não estão nem aí também. Então, o que acontece? Eu tenho divulgado isso. Vai fazer uma consultoria remota, o seu nome tem que aparecer embaixo com o seu número de registro, que é para não acontecer o que a Grace disse. Aventureiros lançarem mão, porque fazer ginástica, fazer halter, fazer movimento de luta, qualquer um que aprende faz, é só repetir. Agora, fazer com técnica, com conhecimento, com cuidado com a saúde do outro, isso é só para o profissional de educação física. Se não for profissional, não pode, porque é ilegal, é injurídico, dá cadeia. Isso dá cadeia. Então, como é que nós nos precavemos? É o nosso nome, o número do registro, e dizendo: esta atividade física é para o senhor fulano de tal. Não, para mais ninguém. É a única, mas porque fica gravado. Eu estou excluindo a minha responsabilidade de quem quiser pegar carona. É isso, Paulo. Foi isso que
um dos exemplos que a educação física e o direito me fizeram unir essa paixão das duas, não só para atuar no tribunal como auditor de justiça, mas também para atuar como civilista e penalista na área da educação física. Muito bom mesmo. E assim, eu acompanho há anos, né, essa sua dupla formação e sempre é uma referência para a gente, para todos os profissionais que lhe conhecem, né? Quantas vezes você recebe ligações e pessoas perguntando para você como sair de determinadas situações, de como se prevenir para que não receba um processo. Então, assim, e eu sei dessa preocupação que o profissional tem que ter, né? Isso que você falou é super importante para a gente, porque você está vivendo uma nova situação e tem que saber legalmente o que é correto, o que é legal e como se prevenir para você não receber um processo, né? Uma coisa que me chamou a atenção no que o senhor falou, professor Ângelo, é a questão da individualidade do treinamento, né? E essa individualidade do treinamento, ela passa pela prescrição de exercício, né? Quando você faz um atendimento e monta um programa de atividade física individualizado, né, você se respalda de todas as situações que podem acontecer. E aí eu tenho a professora Grace, que trabalha com a disciplina de medidas e avaliações da Faculdade Gami Souza, e tem um vasto conhecimento em relação a isso, né? Quais são os cuidados que temos que ter ao prescrever as atividades online? Isso é possível, né? É possível fazer essa avaliação, essa prescrição e avaliação à distância? Tem que abrir, meu Grace, o microfone que você fechou por causa do cachorrinho. Verdade, tinha esquecido. Agora ele parou de latir. Eu quero evidenciar também que a professora Grace, além de professora de educação física, né, é amante da natureza e dos animais. E faz um trabalho brilhante em relação a todos os animais que estão carentes, perdidos e órfãos no Rio de Janeiro. É um trabalho que eu faço por amor aí, né? Por esta profissão. Bom, pessoal, então, quando a gente fala em avaliação, acho que a avaliação ela é imprescindível quando a gente fala de processo de treinamento. A avaliação ela vai participar de várias etapas do processo de treinamento, seja ele à distância, seja ele presencial ou em qualquer circunstância. A avaliação ela vai ser tanto para fins diagnósticos, onde nós vamos mapear aquele grau de condicionamento do indivíduo, vamos mapear pontos fortes, pontos fracos, de que forma que nós vamos direcionar o treinamento, e isso vai ser extremamente necessário para atender aquilo que o Ângelo falou, dessa individualidade biológica do indivíduo. A individualidade biológica do indivíduo é ótimo, né? Para poder atender a esses quesitos e conseguir diferenciar o meu processo de treinamento. Ela vai fazer parte até mesmo de um processo de comparação, uma coisa que é muito boa para a gente, inclusive para a gente mostrar a qualidade do trabalho que a gente fez com aquele indivíduo, e ela vai servir para ver se aquele treinamento funcionou, para ver o quanto que aquele indivíduo melhorou com relação aos aspectos das valências, das qualidades físico-motoras, de acordo com o objetivo do indivíduo, e ela, inclusive, vai fazer parte até mesmo de um processo de monitoramento ao longo do treinamento. Então, dependendo do objetivo que a gente vai fazer essa avaliação, ela é extremamente necessária. E, infelizmente, nós vemos profissionais de educação física que não avaliam e que não solicitam um processo de avaliação para prescrição, até mesmo de forma presencial, o que é uma pena. Eu vejo, inclusive, personal trainer que é pago para trabalhar de uma forma individualizada e que não faz um processo de avaliação. E quando nós fazemos assim a avaliação, vai ser importante tentar conseguir formas
de avaliar o indivíduo, mesmo que você prescreva um treinamento online que faça uma prescrição à distância. Eu acho que a gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode ou encaminhar essa pessoa para que ela faça avaliação numa clínica, poderia ser uma alternativa, encaminhar esse indivíduo para ele passar por um processo de avaliação numa academia, numa clínica. Isso eu falo até mesmo fora de pandemia, quando você quer prescrever um exercício que seja com monitoramento assim à distância. Ou fazer uma avaliação presencial e depois fazer a prescrição do exercício online, né, que seria uma modalidade assim semipresencial. Eu, inclusive, eu até trabalho, de certa forma, com alguns clientes dessa forma, porque muitas pessoas não têm dinheiro para poder pagar um personal, mas também não querem chegar lá na academia e pegar aquela série da gaveta, né, avançado, básico e tal, e querem uma prescrição mais adequada. Então, eu faço alguns encontros com a pessoa, faço uma avaliação super completa e tal, faço uma prescrição, ensino a pessoa a fazer aqueles movimentos, e monitoro com alguns encontros pontualmente com essas pessoas, sem acompanhar elas diariamente. E isso eu acho que é uma tendência de mercado, que pode pegar uma fatia de mercado interessante de pessoas que não têm, às vezes, recursos de pagar realmente o treinamento individualizado. E outra forma também é você fazer a avaliação toda online, que não é o ideal, sem dúvida, mas até mesmo dentro desse quadro que a gente tem vivido de recomendação do distanciamento social, ela pode se fazer necessária. E, primeiro, ressaltando o ponto que o Ângelo falou sobre a necessidade de uma boa anamnese. Todo o processo de avaliação, ele começa com uma boa anamnese. Vai ser fundamental levantar fatores de risco desse indivíduo, aplicando parquet, aplicando fatores de risco do American Heart Association, tentando identificar um histórico daquele indivíduo, do que ele já teve de doenças, o que ele tem de histórico familiar, se ele tem alguma dor, se ele tem alguma lesão, uma cirurgia, e fazer esse mapeamento desse indivíduo com relação ao nível de atividade física. Eu acho que um risco que a gente tem são de pessoas que ficaram muito sedentárias durante esse período, e de repente elas se empolgarem agora em algum momento da pandemia e quererem iniciar um programa de treinamento, e a gente fazer uma carga de treinamento excessiva para aquele nível de condicionamento, isso pode ocorrer lesão, isso pode levar esse indivíduo a um processo de fadiga ali, crônica. Então, alguns aspectos que a gente precisa tomar cuidado. Tem como, e aí até vou falar aqui para quem não conhece, que tem alguns questionários que eles estimam o condicionamento físico. Obviamente que não é igual você aplicar um teste cardiorrespiratório, uma avaliação cardiorrespiratória no indivíduo com protocolo, mas ele tem uma boa correlação com os testes que são validados, e esses questionários já foram validados. E a gente tem alguns questionários que são para identificar o nível de atividade física, que é, por exemplo, o IPAC, que é bem utilizado. A gente tem também o CRF, que é em inglês, né, mas é a classificação do nível de aptidão cardiorrespiratória, e eles, na verdade, eles fazem o nível de atividade física da pessoa em uma semana ou em um mês. Existem alguns questionários também, como, por exemplo, RPC, que é um questionário que você pergunta para a pessoa de 0 a 20 qual é a atividade mais intensa que ela consegue fazer por pelo menos meia hora, se é correr rápido, correr devagar, e ela dá uma nota dentro das atividades propostas no questionário. E um outro também, que é o questionário RPC, que também é interessante. E tem o VESAC também, que é um outro questionário também que foi validado até para o português, e também atribui uma nota para o nível de condicionamento da pessoa, conforme a atividade que ela consegue fazer, sem ficar tão cansada, assim, né? E é interessante isso, que você consegue classificar, inclusive tem como você estimar o VO2 máximo com esses questionários, para adequar um pouco com relação à prescrição. Foi publicado agora em 2020, diante desse quadro da pandemia, um questionário de triagem pré-exercício, que é o que eles estão chamando de PESC. Foi publicado na Frontiers in Public Health, foi em abril agora, pelo Oliveira Neto e mais um grupo.
falando sobre a necessidade, durante esse quadro da pandemia, você também fazer algumas perguntas com relação a se a pessoa tem febre, se tem alguma dificuldade respiratória. Então, tem algumas perguntas validadas nesse questionário. Quem tiver interesse, eu posso até passar depois, tá? Esses questionários que eu comentei. Bom, numa avaliação à distância, você pode fazer algumas medidas relatadas, né? O que, lógico, que você não vai perguntar para a pessoa assim, qual é a sua medida de tórax? A pessoa não vai conseguir fazer sozinha, né? Esse vai ser uma variável que vai ser perdida ali. Então, você pode perguntar pelo menos massa corporal, estatura. Pode pedir, por exemplo, dados de frequência cardíaca da pessoa em repouso, são dados que a pessoa pode te passar mesmo à distância. E tem alguns testes que você faz de avaliação física que eu acredito que seja possível a gente fazer online também. Por exemplo, flexão e abdominal. Você pode estar ao vivo ali com a pessoa, orientar ela com relação ao teste. É uma coisa que dá para poder medir resistência muscular. Dá para fazer, por exemplo, um teste de sentar e alcançar para medir a flexibilidade. Aquele adaptado, mesmo que a pessoa não tenha um banco de Wells, tem um adaptado que você bota a fita métrica no chão, é só a pessoa ter em casa uma fita métrica. E é possível porque ele é um teste de flexibilidade ativo, que ninguém precisa empurrar, né? Tem, por exemplo, até mesmo, se for possível, se essa pessoa tiver uma área, fazer algum teste de campo, como, por exemplo, uma corrida de 12 minutos, uma caminhada de 6 minutos. E até mesmo análise postural, eu acho que é possível. É lógico que não tem como a gente fazer uma boa análise postural sem estar presencial, até porque você tem que identificar alguns pontos, fazer algumas métricas, mas pelo menos se tiver algum desvio postural muito gritante, né, se tiver uma coisa assim que seja muito evidente, que tem como a gente perceber nisso, se a pessoa mantiver a postura na vista frontal, lateral, posterior ali, e a gente conseguir identificar algum desvio que seja muito gritante, que pode ser trabalhado dentro do programa de condição de treinamento, tanto para não aumentar esse desvio, ou até mesmo para a gente tentar compensar isso de alguma forma. Então, sem dúvida, a avaliação ela é fundamental. Isso faz com que a gente melhore a qualidade do nosso atendimento, porque quando a gente prescreve exercício, nós temos que pensar não só na eficácia do treinamento, mas na segurança da aplicação desse protocolo, e principalmente aquelas pessoas que foram mapeadas como um grupo de risco, com fatores de risco cardiovascular, são pessoas que vão precisar de uma maior atenção ainda, porque realmente numa atividade online você não está ali para fazer um suporte básico de vida, caso seja necessário, né? Acho que o grande lance é realmente você não ter condições de fazer os primeiros socorros, caso aconteça alguma coisa com essa pessoa. Imagina ela fazendo esse programa de exercício sozinha em casa. Então, são coisas que a gente precisa estar atentos. Obviamente, fazer atividade é melhor do que não fazer nenhuma. Então, qualquer programa de exercício físico, dentro de uma boa prescrição, vai ser melhor do que a pessoa não ficar parado, que o risco é muito maior em ficar parado. Mas precisamos tomar esses devidos cuidados, principalmente pensando nos aspectos legais, que o Ângelo pode falar muito melhor do que eu, mas também com relação a esses aspectos técnicos. Ângelo, essa fala da Grace, ela me deixa muito preocupado em relação ao profissional de educação física, né? A postura do profissional de educação física. E aí me surgiu uma dúvida, e eu gostaria de saber, por conhecer todo o seu envolvimento com o sistema, com o FEF-CREF, e em relação, né, o que o Conselho hoje, né, orienta os profissionais de educação física. O que esse sistema, quais são as orientações do sistema que a gente tem hoje? Existe alguma orientação? Existe algum documento? Como é que o Conselho tem visto essa relação atividade física online e profissional? Ô, Paulo, eu acho que a orientação basal, fundamental, foi aquela que eu disse ainda há pouco, né? Em termos emergenciais, o que a gente baixou de documento, de norma, quer dizer, um protocolo. Protocolo, ele não é obrigatório, segue quem quiser.
No Brasil, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. O protocolo é uma medida orientadora. Quem segue o protocolo se encontra mais seguro. Então, a legenda com o teu nome, o número do conselho, do teu registro no conselho, e a orientação nominalmente da pessoa em que está sendo dirigido o treinamento, é um protocolo de segurança. E eu digo o seguinte, o conselho não precisa baixar normas de segurança, porque as normas de segurança estão previstas na Constituição da República, que é a lei de maior hierarquia no Brasil, no Código Civil, no Código Penal e na lei regulamentadora da nossa profissão, que é a 9696 de 1998. Como eu já tive a oportunidade de lembrar ainda há pouco, nós somos uma profissão, uma categoria profissional da área da saúde. Ninguém pode atuar na área da saúde sem prévia avaliação. A avaliação é fundamental. Se algo ocorre com o meu beneficiário, com o meu aluno, sem que eu não tenha feito a avaliação, eu, no mínimo, assumi o risco. E o risco pode ser caracterizado no tribunal como dolo eventual. Ou seja, eu fui negligente ou imprudente. Isso é uma circunstância agravante contra nós, profissionais de educação física. Então, não há como não atuar sem fazer avaliação. Essa é a orientação do Conselho. Nós não podemos ir acima da lei. A lei maior do país diz que a vida e a dignidade e a integridade do ser humano são bens indisponíveis. Nem o próprio ser humano pode dispor da sua saúde. Eu digo isso em todas as minhas aulas. Suicídio é crime. Lógico que é um crime, pelo menos no que tange a punição, totalmente esdrúxulo, né? Porque ele só é punido na tentativa. No fato consumado, você não pode punir. Você não pode levar para a cadeia quem já está morto. Ainda não inventaram penitenciária para cadáver, a não ser no outro plano astral. Então, o Estado pune quem atenta contra a própria vida. Então, quando é uma terceira pessoa, quando é um de nós, qualificado ou não, como profissional de educação física, que atua sem avaliar as condições para as quais nós estamos dirigindo a nossa intervenção técnica, isso é um risco. Então, essa é a orientação que não é do Conselho Federal, Paulo. Essa é uma orientação da lei brasileira, do ordenamento jurídico brasileiro, e que o Conselho, assim como qualquer um de nós individualmente, é obrigado a se submeter. Ok? Nós somos hierarquizados em relação à lei. Ninguém é obrigado a nada no território brasileiro, a não ser em virtude da lei. E Paulo, eu gostaria de dirigir mais algumas palavras em relação a alguns boatos, algumas coisas, né? Nós estamos muito reclusos em casa. Eu vi que ainda há pouco a professora Eliane Cunha Gonçalves, que o Paulo conhece bem, que é uma doutora em educação física, eu respeito muito, porque ela é especialista em avaliação. Pessoal, só vou pedir licença um minuto, que de alguma maneira a minha luz aqui desconectou, minha bateria está fraca. Desculpe. Eu não sei por que isso aconteceu, mas a bateria, tomara que ela continue. Ela enfraqueceu aqui e ela está ligada na luz. Não sei se caiu a luz, o que aconteceu. Mas, então, a doutora Eliane, ela lançou um livro agora sobre avaliação em tempos de reclusão. O nome é Avaliação em tempos de acausalamento. Eu não sei falar esse termo, porque ela reinventou esse termo e acabou virando um termo técnico. Avaliação para a terceira idade, para pessoas que estão reclusas em casa. Eu não sei, doutora Eliane, desculpa, não consegui falar o nome certo do seu livro. Então, eu queria dizer para alguns boatos que correm por aí, da desregulamentação profissional. Não existe desregulamentação profissional. O parecer do ministro Fux, que ameaçou acabar com a educação física, é um parecer não em relação à educação física, mas em relação
aos conselhos de educação física. Há uma pressão muito grande no Brasil para término dos conselhos, né, dos conselhos de categoria, não são nossos. Então, o parecer contrário do ministro Fux é que os conselhos de categoria profissionais devam ser institucionalizados, instituídos por lei, originárias no Poder Executivo, ou seja, pelo Presidente da República. Desculpe, pelo Poder Legislativo. Isso é o que diz a Constituição. E a nossa lei, ela inicia no Legislativo, mas foi sancionada pelo Presidente da República. Então, foi só, segundo o ministro Fux, um vício de origem, e que nós temos dois anos para regulamentar o conselho, e não a profissão. Então, é só um boato, Paulo, que eu gostaria de desmistificar, que a profissão não vai ser desregulamentada, isso é impossível, a não ser que se rasgue a Constituição da República Federativa do Brasil. Era isso que eu gostaria de dizer, como forma de esclarecimento a todos. Isso me deixa bem satisfeito ouvir, né? Porque, como a gente já tinha falado lá no início, né? O pessoal os profissionais que estão entrando agora e que lutam, né? Que dizem que são a favor porque não querem pagar um conselho no valor de R$300 anual e a favor não dessa desregulamentação, mas porque isso não existe, como você explicou, né? Mas, assim, quando surgem esses boatos e eu identifico alguns colegas sendo a favor disso, porque acredita que R$300 por mês é um valor absurdo a ser pago. Mesmo por ano. Por ano, né? É um absurdo ser pago. Eu fico extremamente preocupado com esse pensamento, porque a gente sabe o que é não ter um conselho, uma luta por uma qualidade, porque eu acredito na nossa profissão somente por um motivo: qualidade e estudo. E é essa a função tanto do CONFEF quanto dos CREFs. Brigar porque o profissional tenha uma qualidade melhor. Essa qualidade é importantíssimo a gente não perder. Então, assim, quando eu falo que você, professor Ângelo, o senhor, né, e você me permite chamar de você pela intimidade dos anos, briga, luta com todas as suas forças por uma qualidade para tirar mais, como fez comigo, para que eu pudesse lhe doar mais do que eu estava pretendendo na minha formação. Então, é como um treinamento, né? Você está esgotado e o teu técnico diz assim: me dá mais um pouquinho. E aí você descobre que pode dar, que pode evoluir mais um pouquinho dentro do seu treinamento para ser feliz na competição. E é isso que a educação física precisa, né? De pessoas que sejam comprometidas, que briguem pela qualidade. E aí, Grace, como você estava falando de prescrição de exercício, das avaliações, como é que fica essa questão da sobrecarga no treinamento em casa, no treinamento online? Paulo, eu vou pedir a vênia da Grace e a sua também, porque eu não enxergo a todas as mensagens, mas entrou uma mensagem aqui que eu não identifiquei de quem é, mas não importa de quem seja, é o questionamento que o Paulo acabou de falar, que fica tranquilo. Mas entrou uma mensagem aqui assim: o que a gente ganha de retorno pagando o CREF? Né? É bem o pensamento legiferante de quem não conhece o histórico da profissão. Eu vou dizer o seguinte para quem fez essa pergunta, que foi aluno ou profissional, no sentido de maior esclarecimento. A Lei 9696, de 1998, quando regulamentou a profissão, o benefício que ela trouxe para nós, profissionais de educação física, para vós que sereis profissionais de educação física,
foi um benefício de efeito colateral paralelo, porque a lei não foi regulamentada para beneficiar o profissional de educação física. O espírito da lei foi proteger a sociedade dessas pessoas que a Grace declinou, que não são profissionais de educação física, não conhecem nada de anatomia, de fisiologia, de biomecânica, de cinesiologia, e prescrevem a atividade física sem se identificar, porque nunca passaram por um banco escolar e vão competir com você que está estudando, que estudou, comigo que estudei. Essas pessoas que não têm nem legalidade nem legitimidade. Então, a profissão foi regulamentada pela lei para proteger a sociedade, e não nós, profissionais de educação física. A nossa proteção, em termos de mercado de trabalho, que só nós podemos atuar, foi um efeito colateral. E aí eu te pergunto, como fiscalizar? Sabe para quê? Você que perguntou o que a gente tem de retorno, então eu vou te responder. O que a gente tem de retorno é a proteção da sociedade, porque a fiscalização tem que ser exercida. Se não houvesse pagamento do CREF, eu, Paulo e a Grace não estaríamos aqui nesse momento. Então, para você que perguntou, eu estou lhe respondendo. O espírito da lei é a proteção da sociedade e não do profissional de educação física. Eu pago a minha anuidade como o Paulo paga, como a Grace paga, para proteger a sociedade e não o meu mercado de trabalho. Até porque quem não tem competência não se estabelece, né? Não adianta eu estudar e fingir que aprendo. Ir para a escola para comer merenda. Eu vou para... Basta... O Paulo falou ali da formação universitária. Formação universitária é muito mais do que ir para a universidade e fazer os trabalhos. É assistir lives, é ir a congresso, é ler sem ser mandado pelo professor, sem ser pedido pelo professor. No outro dia, um aluno me perguntou, poxa, eu tenho que assistir esse filme 2 vezes? Eu vou responder o quê, né? Na disciplina Esporte e Combate, eu vou dizer o quê, né? Né? Assiste meia vez, uma vez só. Desculpa, tem algumas coisas que o tempo me deu a liberdade de não tolerar. Eu peço desculpas. Mas tem algumas coisas... eu comecei aqui falando que hoje eu sairia daqui mais sabedor do que eu entrei. Eu estou sabendo mais do que eu sabia quando eu entrei. Então, a gente tem que estar sempre pronto a aprender um pouco. Então, se eu tiver que ler 3 vezes a mesma coisa, eu vou ler, se é que eu vou aprender mais. Desculpa aí, Grace, mas eu tive que... Ângelo, essa sua fala é muito importante para a gente, porque eu tenho batido muito nessa tecla nas aulas de estágio, né? A importância de um estágio no local bem feito, com o melhor profissional na sua área. E porque para você ser bom, para você ser o melhor, você tem que fazer o estágio com o melhor. Ninguém aprende fazendo estágio lá na birosca do seu Joãozinho. Você tem que identificar o melhor profissional e querer ser o melhor. E essa proteção à sociedade passa por isso. Passa pelo melhor. Você tem que buscar ser o melhor naquilo que você pretende atuar. Então, somente lendo, estudando, e aí você vai buscar o que melhor estudou. Eu quero o melhor personal trainer. Por que você quer o melhor personal trainer? Quero ser o melhor profissional no mercado de treinamento. Pô, eu quero. Quem identificou os melhores? Sim. O que ele leu? O que ele estudou? Como é que ele se relaciona com a clientela dele? Quantas horas por dia ele precisa trabalhar para fazer o dinheiro que você pretende ganhar? Então, a responsabilidade com a sociedade passa por isso. E aí o profissional diz, eu conheço profissionais de educação física que dizem assim, pô, eu só ganho R$2.000 por mês. Mas o que você fez por isso? O que você fez para ganhar isso? Eu conheço profissionais que ganham 15 mil por mês. Eu conheço profissionais que ganham 20 mil por mês. Então, assim, as pessoas precisam entender que a responsabilidade com a sociedade passa por eles. Grace, voltando à sua pergunta, né, e aí, dentro dessa responsabilidade toda,
Como é que você, quando você faz essa prescrição, faz essas avaliações, a questão da sobrecarga? Quando a gente fala em prescrição de treinamento, vai ser fundamental a gente manipular as cargas de treinamento, né? Justamente para poder conseguir dar essa segurança, essa eficácia de treinamento para a sociedade, né? Quando a gente fala em proteger a sociedade, eu acho que a gente, enquanto profissional de educação física, nós temos essa responsabilidade de saber que ali a gente está trabalhando com uma vida, trabalha com saúde das pessoas, inclusive, antes as pessoas falavam assim, não, o profissional de educação física não mata, mas deixa aleijado, porque é um trabalho ruim, né? Mas... Foi mal. Falou por telefone. Calma aqui. Deu play no meu aqui. Mas, inclusive, o treinamento mal prescrito pode matar também, né? Já tem relatos sobre isso. Então, assim, para tentar realmente achar aquela zona adequada de carga de treinamento, isso eu acho que é sempre um desafio profissional de educação física. Talvez um dos maiores desafios que a gente tenha, enquanto profissional, de achar essa dose, resposta ideal para cada indivíduo, porque, até como hoje eu disse, eu posso ter duas pessoas, inclusive, com o mesmo nível de condicionamento, com a mesma idade, mas cada um vai ter uma necessidade especial de prescrição, e caso a gente possa manipular essas cargas de maneira individual, isso é muito interessante. A gente sempre, independente de ser presencial ou de ser online, mesmo que seja uma prescrição de treinamento remoto, a gente tem que tentar atender o máximo possível aqueles princípios de treinamento que todo mundo aprende aí em aulas de metodologia de treinamento, de atender a individualidade biológica, fazer carga progressiva, variabilidade do treinamento, de ter uma relação ótima carga-repouso, entre outros princípios que nós aprendemos para conseguir fazer essa prescrição. Bom, o controle de carga externa, quando a gente fala de carga externa e carga interna, a carga externa é aquela que o professor prescreve. E a carga interna é aquela carga que tem uma relação com os fatores psicofisiológicos do indivíduo, é como ele percebe essa carga. E com relação ao controle de carga externa, eu acho que não muda muito. Quando a gente faz treinamento online, a carga externa ela vai ser a partir daquilo que você prescreveu, de volume, de intensidade, de frequência de treinamento, e essas variáveis elas vão compor aquele cálculo que eles têm da carga externa do treinamento. E, obviamente, a gente tem que pensar na aplicação dessa carga ao longo do tempo, de forma a variar essas cargas de treinamento e tentar proporcionar, na medida do possível, a prescrição de maneira ondulatória, para alcançar um aumento de rendimento desse indivíduo com o tempo, fazendo uma periodização se for possível. E o controle de carga interna, realmente, como a gente não está do lado da pessoa, vai ser mais difícil de medir algumas variáveis fisiológicas, porque a gente não está acompanhando ali a pessoa de perto. Apesar de hoje muitas pessoas possuírem, por exemplo, um frequencímetro, né, um monitor de frequência cardíaca, que é possível ela passar esses valores para você acompanhar isso enquanto prescreve online, existe uma maneira muito fácil da gente medir a carga interna e que tem sido muito ressaltada por vários artigos científicos, que é com a percepção subjetiva de esforço. Ela pode ser utilizada tanto para prescrição de zona-alvo de treinamento, quanto até mesmo para medição da carga interna. Então, uma possibilidade é medir aquela escala de Borg, né, que a gente tem, as escalas de percepção de esforço, a mais utilizada para isso é aquela de 0 a 10, onde a gente, logo após o treinamento, pergunta para a pessoa qual é a percepção de esforço dela daquele treinamento. De preferência, meia hora depois, porque já deu tempo de passar aquele efeito agudo do treinamento, e a gente pergunta de 0 a 10 como foi aquele treinamento como um todo, desde a volta calma desde o aquecimento até a volta calma, para ele com relação ao nível de esforço. E multiplica isso pela duração do treinamento. Então, essa é uma forma interessante, que já foi bem ressaltada por um artigo clássico de Foster, em 1998, onde ele, inclusive, fala sobre como a gente controlar a carga interna a partir
dessa percepção subjetiva de esforço, utilizando outras variáveis, como, por exemplo, a monotonia, que seria a média da carga semanal dividido pelo desvio padrão, para a gente ver se esse treinamento ele está realmente proporcionando variações. Uma outra variável também que quem quiser pesquisar é o strain, que é o estresse de treinamento, que também a gente calcula a partir dessa percepção de esforço, onde a gente calcula a carga semanal vezes a monotonia, e até mesmo a razão que a gente fala da carga agudo-crônica, que é o agudo crônico, que o pessoal fala, e que quando você trabalha principalmente com atleta de alto rendimento, parece muito importante a gente calcular essa fadiga acumulada ao longo de 4 semanas, que é proporcionada por esse cálculo do agudo crônico. Então, assim, tem como fazer? Tem. O ideal é o treinamento presencial? Sem dúvida, a qualidade é melhor. Mas se a gente não pode fazer o treinamento presencial e tem possibilidade de melhorar a qualidade do nosso treinamento remoto, então que a gente melhore com as ferramentas que a gente tem. Eu acho que é possível melhorar a qualidade para não simplesmente chegar lá e passar uma série de exercícios e mandar a pessoa copiar, como fazem na internet, aí vai lá, todo mundo copia e o movimento que eu estou fazendo aqui e não sabe nem quem está do outro lado da tela. Mas, inclusive, utilizando critérios que são embasados cientificamente para a gente conseguir adequar essas cargas de treinamento de maneira ideal. Acho que essa que é a ideia. Professor Ângelo, a gente está encerrando aqui a nossa live por causa do horário, né? Eu queria que o senhor fizesse aí as considerações finais e peço aí desculpa pelo nosso avançar da hora, né? Porque a gente tem alguns alunos têm atividades depois e eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Abre o microfone. Tem que abrir o microfone. Fiz comigo. Primeiramente, desculpe aí, agradecer a vocês, né, por compartilhar, por estarem ao meu lado, o Paulo pelo convite, a Gami Souza pela oportunidade, a Grace por me ladear. Eu procurei trazer aquilo que eu sei, enfim, a colocar à disposição de todos, sempre aprendi um pouco, até quando a gente é mal interpretado. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, lembrando de Aristóteles, quando o Paulo, no começo, disse que eu era uma pessoa muito exigente, realmente eu sou muito exigente, porque eu aprendi desde cedo, com o próprio Aristóteles, que exigir ao máximo é respeitar ao máximo. Então, quando eu exijo muito do meu aluno, que eu respeito ao máximo, é uma questão de respeito. E eu tomo muito cuidado quando eu emito a opinião, eu sou muito seguro quando eu dou as minhas opiniões a respeito daquilo que eu sei, sobretudo da área que eu atuo. E se existe alguma coisa que me deixa triste, me deixa chateado, é quando alguém tem um pensamento sobre a profissão que eu exerço, que é a educação física, desconectado do que é a realidade. Eu me lembro, o Paulo disse isso muito bem, nós vivemos uma outra relação com a educação física. Eu me lembro que, quando a minha mãe noticiou para o grupo de amigos, as amigas disseram, meu filho passou no vestibular para medicina, meu filho passou para direito, o meu filho passou para engenharia, e minha mãe disse, meu filho passou para educação física. E alguma das amigas disse para ela, que legal, que bonito, ele não gosta de estudar não, né? Educação física é uma profissão de gente que não gosta de estudar. Esse era o adágio moral da época. Então, quando eu vejo que ainda hoje existe esse tipo de preconceito com a nossa profissão, e alguém coloca em risco a episteme, o conhecimento construído na nossa profissão, me deixa muito chateado e, às vezes, eu fico possesso mesmo.
Então, eu vou defender a educação física e vou defender o direito profissional enquanto eu puder, porque eu não me vejo existindo sem educação física, né? E vou deixar uma mensagem aí para todos, uma mensagem também aristotélica. Quando eu emito opinião em público sobre determinada pessoa, eu tomo muito cuidado, porque depois que a gente joga as plumas ao vento, imagina você chegar no alto da torre e sacudir um travesseiro e jogar as plumas ao vento. Você nunca mais as recolhe. É uma passagem disso, né? De uma condenação à morte, em que o rei substituiu a pena de morte por essa pena. Vai ao alto da torre mais alta do castelo e joga as plumas ao vento. Você só beberá o primeiro copo de água depois que você recolher todas as plumas. Então, depois que você joga plumas ao vento, você não tem mais como recolher. Então, quando você, como profissional, isso é uma lição ética que o Paulo conhece bem, conheceu lá em 1990, quando você emitir uma opinião profissional sobre algum colega, tome muito cuidado, porque depois que você joga as plumas ao vento, você nunca mais poderá recolhê-las. E, finalmente, o Aristóteles, né, que diz o seguinte: um dia eu ouvi o Antônio falar de Pedro. Quanto mais eu ouvi o Antônio falar de Pedro, mais eu soube do Antônio do que de Pedro. Um bom dia a todos. Ô, Ângelo, eu quero deixar bem claro que quando eu lhe digo que você é exigente, eu estou lhe elogiando e lhe agradecendo. Eu sei, Paulo. Eu sei. Porque a sua exigência me fez chegar onde eu cheguei. Eu sei. Pela forma como você me cobrou enquanto aluno, da forma como você se posicionou com a minha pessoa enquanto seu aluno, enquanto seu amigo, que a gente já conversamos e aprendi muito com você como amigo, né, que eu tenho hoje como um amigo, e aprendo o tempo todo que a gente conversa. Então, assim, quando eu lhe digo isso, eu estou lhe dizendo que eu sou grato pela forma como você me conduziu enquanto aluno na graduação. Tá? Grace, a palavra é sua. Bom, pessoal, eu quero agradecer aí todo mundo que ficou até agora, agradecer muitas palavras aí do Ângelo, do Paulo também, toda essa moderação aí, que foi super importante, e deixar um recado final aí para vocês, né, que eu acho que todas as estratégias são válidas quando a gente fala em tentar manter as pessoas aderentes e permanentes, né, no treinamento. Isso eu acho que a gente tem que pensar muito em questão de fatores motivacionais, de estratégias para tentar manter essas pessoas fazendo atividade física. E eu acho que nesse momento de pandemia, realmente usar esses recursos aí online são fundamentais. A gente vê que tem gente fazendo atividades coletivas, que a gente não tem tanto controle assim do treinamento. Assim como na presencial, a coletiva também não tem, né, tantos controles com relação à prescrição de forma individual. Mas tentar fazer o possível para melhorar os fatores motivacionais, utilizando material alternativo, tentando focar em treinamento aí, de repente explorando a questão do peso corporal e em outras prescrições que vocês podem utilizar aí a criatividade, né, e a competência de vocês aí para prescrever com uma melhor qualidade. Então, assim, explorem essa tecnologia realmente ao favor de vocês. Eu acho que a gente tem que aproveitar para surfar na onda, né, com a nossa responsabilidade devida de uma boa prescrição, mas aproveitar isso em nosso favor. Tem essa tendência aí de small groups, também de trabalhar com pessoas com 4 pessoas, né, com menos, que você consegue adequar o treinamento, mas fazer isso com responsabilidade. E aí, até como disse aí a Stephen Blair, e Ken Powell, né, que são os 2 pesquisadores aí, muito falam de saúde pública, de sedentarismo, eles falaram assim que alguma atividade é melhor do que nenhuma, e mais é melhor do que menos, né? Lógico que dentro daquele patamar ali ideal, daquele teto que você pode prescrever. Então, o que a gente puder fazer com que as pessoas não fiquem sedentárias é válido. E agradecer a presença de todo mundo aí, pela oportunidade de aprender um pouco mais aí com todo mundo que está presente. Paulo, obrigado, Grace. Paulo, eu só podia dar um aviso para o pessoal da disciplina Esporte e Combate. Você me permite só um minutinho? Sim.
Só para reiterando, ratificando com os meninos, que o aviso e a formatação da tarefa de AB3 já está lá no nosso grupo específico de WhatsApp. Tá? E outra coisa, as notas serão disponibilizadas daqui a pouco pelo professor Paulo. Assim que ele tiver um tempo, ele se incumbirá de fazer a gentileza de colocar na plataforma. Todos saberão, aqueles que necessitam fazer a tarefa de AB3. Prestem muita atenção, não é diferente da tarefa de AB2, apenas o conteúdo é que é diferenciado. E atentem para a formatação, porque o que eu mais pude perceber foi erro de formatação. Trabalho sem capa, trabalho sem designação de horário, enfim, tomem conta disso, tomem cuidado, enfim, estaremos juntos aí. Um abraço e atentem também para a entrega, que é na próxima segunda-feira, até o meio-dia. Obrigado, Paulo. Pessoal, não esquece de preencher aí o link da chamada antes de fechar a reunião aqui. Aqui o Paulo colocou o link. Obrigado aos professores, né, Ângelo Vargas e Grace, e obrigado à participação dos alunos. Eu sei que muitos vão ter atividades após, e dessa forma dou como encerrada a nossa live. Valeu, professores! Parabéns. Até 19 horas. 19 tem mais. Excelente, parabéns. Eu e Grace parabéns. de novo. Parabéns. Muito bom, muito bom. Urso, mestre Anjo, fica com Deus. Valeu, um abraço. Obrigado. Parabéns a todos aí, hein, gente. Obrigado aí pela live. Obrigado. Valeu. Conhecimento feroz aí. Valeu, mestre Ângelo. Valeu, Abraço. Paulo. Um abraço. Valeu, Limão. Obrigado. Valeu, Paulo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Paulo. Até mais tarde. Falou, Roberto. À noite a gente tá aí de novo. À noite tem mais, hein, galera. Falou, tchau, tchau. É isso. Isso aí, até a noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Você já chegou, né, Bianca? Hoje ela estava indo para a praia, Ângelo. Olha lá. Agora que eu entendi por que a Bianca estava assim. Estava indo para a praia. Cadê a máscara? Tá na bolsa? Tá na bolsa. Pegar coronavírus, né? Pra bolsa não pegar coronavírus. Tá legal. Beijo. Pois não. Tchau, pessoal. Vou encerrar aqui. Tchau, então. pode encerrar, Grace. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço.